elas já foram chamadas de boticas, depois tiveram o nome escrito com PH. A história da farmácia se remete à preocupação com a saúde e em cada cidade brasileira tem pelo menos uma à disposição da população. Os estabelecimentos foram se modernizando ao longo do tempo e passaram a oferecer diferentes produtos e serviços. Mas o que pode ou não ser vendido em farmácias e drogarias? O que diz a lei? É o que vamos saber no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre os serviços que podem ser oferecidos em farmácias e drogarias, eu recebo aqui no estúdio Bruno Naundorf, assessor jurídico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Ele faz parte da Câmara de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E recebo também Fábio Basílio, vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E, doutor Basílio, eu queria começar com uma curiosidade. Qual é a diferença entre farmácia e drogaria? Em 1973, a legislação trazia uma diferença, né? Farmácia tinha manipulação de medicamentos e drogaria era apenas venda de produtos industrializados. Com a nova legislação de 2014, a Lei 13021, isso acabou. Hoje todas são farmácias, né? A que não trabalha com manipulação de produtos também pode ser chamada de drogaria. E a que trabalha com manipulação de produtos, apenas farmácia. Mas todos hoje são farmácia, não há distinção. Pois é, doutor Bruno, e qual é a lei que rege esses estabelecimentos? A Lei 5991, que já foi comentada, é a lei inicial que trouxe essas diferenciações de farmácia, na época drogaria. E agora, em 2014, nós tivemos uma nova legislação que é a que permite, inclusive, a vacinação no âmbito das farmácias que possuam manipulação e não na antiga drogaria, que hoje é sinônimo. Além dessas, ainda existem as dos estados, porque a competência concorrente e, inclusive, até a chegada agora da resolução da Anvisa, alguns estados, como Rio Grande do Sul, Minas, entre outros, já tinham uma regulamentação para essa matéria. Bom, e tem novidade no ramo farmacêutico. Esta regra aprovada pela Anvisa no final de 2017, como a gente acabou de falar aqui, permite a qualquer estabelecimento de saúde realizar atividade de vacinação, incluindo farmácias e drogarias. O serviço já era regulamentado em alguns estados brasileiros. Vamos conferir aqui. Com a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a aplicação de vacinas passa a ser feita também em farmácias e drogarias de todo o país. Isso já acontecia em alguns estados como São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e no Distrito Federal. Os critérios também foram padronizados pela Anvisa. A geladeira específica para vacina, um profissional de nível superior responsável técnico, a comunicação das doses aplicadas para o sistema de informação do Ministério da Saúde, ou seja, todos os requerimentos passam a ser absolutamente iguais para que a pessoa, se optar por ir tomar numa clínica privada ou numa farmácia, ele vai ter exatamente a mesma segurança de tomá-la de graça numa unidade do Sistema Único de Saúde. As vacinas que não fazem parte do calendário do Sistema Único de Saúde devem ter prescrição médica. O Sindicato de Farmácias do Distrito Federal vê uma boa possibilidade para aumentar o segmento, mas reclama do valor que deve ser investido para atender aos requisitos impostos pela Anvisa. Vem ampliar o nosso segmento, abrir as portas de emprego e gerar renda. Só que vamos ter que enfrentar uma situação muito difícil. Primeiro, o investimento para se adequar às normas da vigilância sanitária, para que a sala esteja adequada para executarmos esse trabalho. Outra, temos que contratar um profissional exclusivamente para trabalhar com essas vacinas, porque o paciente, quando ele vai tomar uma vacina, ele tem que passar por uma listagem de pesquisas sobre a vida dele, sobre a saúde dele, para saber se ele está ou não adequado. Isso tem que ser feito por um profissional bem capacitado para que não haja erro de forma nenhuma. Doutor Basílio, esse investimento vai ser feito por quem quiser oferecer esse tipo de vacinação, não é mesmo? Isso. A farmácia vai ter que optar, junto à sua vigilância sanitária, em ter esse serviço. E para ter esse serviço vai ter que se adequar à regra, que é uma sala específica, é uma geladeira própria para guardar os imunobiológicos e as vacinas. Então, esse é o investimento. O que acontece muito no Brasil é que tem farmácias com um porte muito pequeno, físico, né? Então, assim, para uma farmácia dessa se adequar a isso, vai ficar muito difícil, porque ela não vai conseguir ter uma sala própria, né, exclusiva para vacinação, se o estabelecimento já é pequeno hoje, né? Então, vai necessitar de investimento, sim, com certeza, pelas empresas. Pois é, doutor Bruno. E vale para qualquer tipo de farmácia e drogaria, desde que ela se adequem? Essa drogaria, no sentido que ela só pode fazer
a dispensação de medicamentos que sejam industrializados, fechados, ficaria afastada. Então, somente as farmácias com manipulação. E mesmo essas, elas precisariam se adequar e ter o registro junto às vigilâncias sanitárias dos estados ou dos municípios, dependendo de quem tenha a competência para essa fiscalização, de todo o registro como um estabelecimento que fará não apenas a dispensação, mas a administração dessas vacinas. E vale para qualquer tipo de vacina? Todas as vacinas do calendário nacional, elas estariam incluídas. E para as vacinas que não estivessem dentro da programação do calendário nacional, como o presidente da Anvisa até mencionou, ela dependeria de uma prescrição médica, mas poderia sim estar dentro do estabelecimento. Até porque, é bom lembrar, a vacina ela é registrada na Anvisa como um medicamento e, portanto, ela já tem esse vínculo e esse elo que já estava previsto na lei desde 2013. E a vacina, doutor Basílio, vai poder ser vendida, por exemplo, ou ela tem que ser aplicada na própria farmácia? Ela vai ter que ser aplicada na própria farmácia pelo profissional habilitado, né? Porque vender para uma pessoa levar, não vai saber quem vai fazer a aplicação, se os métodos vão ser corretos, né? A armazenagem, então vai ter que ser aplicada na farmácia. Doutor Bruno, a gente viu na reportagem que alguns estados já permitiam esse tipo de serviço nas farmácias. Por que essa diferença aí de legislação? Não é uma diferença de legislação. O que nós temos no Brasil é que nós temos um sistema único de saúde. Esse sistema único de saúde ele é composto por todos os entes, seja a União, os estados e também os municípios. Dentro dessa competência na área de saúde, nas competências estabelecidas na Constituição, no artigo 30, para os municípios, para complementarem a legislação nacional ou estadual, e dos estados ela é concorrente. Então, na ausência de norma, embora tivesse a norma federal, a lei federal, não existia ainda a regulamentação pela Anvisa, os estados puderam fazer essa regulamentação. E podem ainda continuar fazendo, e às vezes até com normas até mais rígidas do que as normas estabelecidas pela Anvisa. O que não poderá é contrariar. Alguns estados, por exemplo, estão estabelecendo o profissional farmacêutico como a possibilidade de aplicação. Outros discutem essa possibilidade de ser aquele único profissional, como nas clínicas, por exemplo, hoje podem ser enfermeiros. Nós temos uma perguntinha justamente sobre isso que o senhor estava falando aqui. Nós recebemos alguns vídeos com dúvidas sobre este tema. Nós vamos mostrar o primeiro deles aqui. Jaqueline Silva, Unai, Minas Gerais, técnica ambiental. Eu gostaria de saber qual profissional que pode aplicar vacina em farmácia. Pois é, doutor Basílio. Doutor Bruno já adiantou um pouquinho aqui. Eu queria que o senhor explicasse melhor para a gente. Nós temos uma resolução no Conselho Federal de Farmácia, que é de 2013, que é a resolução 274, que ela diz que tem que ser o profissional farmacêutico, ou ele supervisionando um outro profissional, né? Mas tem que ter o responsável pelo estabelecimento farmácia é o farmacêutico, né? Então, esse profissional que é responsável pela aplicação da vacina, seja supervisionando ou ele mesmo aplicando essa vacina. Agora, algumas vacinas, elas podem provocar reação nas pessoas. Quais são os cuidados aí que são passados? Existe uma norma sobre isso para a gente ter o máximo de cuidado possível na hora de tomar uma vacina? O farmacêutico, ele é capacitado, ele sabe orientar o paciente sobre as reações que poderão vir e orientá-lo. Se essa reação for muito intensa, se ela for, né, mais forte que o esperado, de procurar um serviço de saúde, né? Ou a própria farmácia para receber algum tipo de orientação, ou um estabelecimento para ter uma consulta médica, né? E quem é responsável por fazer a fiscalização se está tudo certinho, doutor Bruno? A fiscalização ela tem que ser feita pelo SUS. O que é o SUS? Muitas vezes a gente pensa que o SUS é somente o atendimento de uma pessoa no hospital. Só os hospitais e pronto-socorros. Mas não é. O SUS é muito mais do que isso e nós todos utilizamos eles, por exemplo, quando falam em serviço de vigilância, que está previsto na Constituição e está previsto também, né, no artigo 200 da Constituição, de forma expressa, e também na Lei 8080. Na Lei 8080, ela define que essa atuação é pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela tem uma atuação nacional pela Anvisa, mas a parte de fiscalização propriamente dita, ela é feita pelos estados e também pelos municípios. Nós vamos a mais um vídeo enviado por um telespectador. Pode rodar aqui. Sou Augusto Galeano, publicitário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber por que nas farmácias alguns remédios ficam onde a gente mesmo pode pegar e outros não. Isso só acontece com medicamentos controlados? Doutor Bruno, o que dizer para o Augusto? Nós temos uma certa discussão sobre esse tema que é um pouco polêmico.
O que se tem, e o profissional farmacêutico é responsável por isso, é pela guarda dos medicamentos, em especial aqueles controlados, que existe uma série de requisitos legais e de normativas infralegais que obrigam que esses remédios, medicamentos, tenham uma guarda e, portanto, eles não podem ficar expostos à população. Inclusive, a Anvisa, há algum tempo, chegou a proibir que medicamentos de qualquer natureza ficassem expostos do outro lado do balcão, né? Isso. E depois reviu e deixou que os medicamentos que são chamados de anódinos, né? A gente não concorda muito com esse termo, porque anódino seria algo que não faz mal, que não tem perigo, né? E todo medicamento, mais simples que seja, ele oferece algum tipo de risco. Um medicamento à base de ácido acetilsalicílico, ali, vai dar para uma criança ou um adulto vai tomar para uma dor ou febre, se o paciente tiver algum problema renal ou tiver com dengue, é gravíssimo, é muito perigoso. Não pode sair tomando remédio por conta própria. Não pode sair tomando remédio. Então, os medicamentos, na verdade, não devem ficar à disposição da maneira, porque de cada 2 pessoas no mundo, uma toma um medicamento de forma incorreta. Então, é no mundo, é muito grave, né? Então, e a gente conseguiu o avanço, por exemplo, a prescrição farmacêutica. Hoje o farmacêutico pode prescrever medicamentos, né? E aí ele pode prescrever medicamentos exatamente os que o médico que não são de obrigação só do médico. São os isentos de prescrição. São esses medicamentos mais simples. Por que, então, prescrever se é isento de prescrição? É porque o farmacêutico vai fazer uma orientação do paciente. Vai ver se aquele paciente realmente necessita daquele medicamento, né? E o senhor falou aí de prescrição. Quais são os medicamentos que exigem a prescrição? São aqueles controlados? Tem um termo controlado que é usado, são aqueles que ficam dentro de um armário fechado, que tem lá o tarja preta e os de controle especial, que são tarja vermelha, né? Esses só são vendidos com retenção de receita, né, com a fiscalização bem maior. Agora, tem quase todos os medicamentos, tem uma tarja vermelha no meio dela que vem escrito venda sob prescrição médica. Pela lei, esses medicamentos só poderiam ser vendidos com prescrição médica. A gente vê aqui no Brasil, muitos deles são comercializados, né, anti-inflamatórios, um série de medicamentos são comercializados sem que haja essa devida prescrição. Bom, nós vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre os serviços que podem ser oferecidos em drogarias e farmácias. Sobre este tema, eu converso com Fábio Basílio, vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, FENAFAR, e converso também com Bruno Naundorf, assessor jurídico da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. E além de medicamentos, o que mais pode ser vendido em drogarias e farmácias? Esta é a dúvida enviada por um telespectador. Vamos conferir aqui na tela. Olá, meu nome é Rayane, sou de Paracatu, Minas Gerais. Sou acadêmica do curso de farmácia. Existem farmácias que mais parecem lojas de conveniências. Eu gostaria de saber se existe alguma regra do que pode ou não ser vendido nestes locais? Doutor Basílio. Bom, na verdade, a lei geral, né, a lei federal, fala que farmácias podem vender medicamentos, insumos e correlatos. Ou seja, todos os produtos relacionados com saúde. Eu posso vender um alimento ou um suplemento, mas não posso vender algo só para satisfazer o apetite de uma pessoa, né? Isso é a regra geral. Posso vender uma palmilha para colocar no sapato, ou um sapato com pé diabético, mas não posso vender um calçado qualquer. Aí o que acontece? Hoje, com um julgamento pelo Supremo do ADIM, contra o Estado do Acre, em 2014, o que o Supremo definiu? Que os estados têm autonomia para, além da regra federal, de estabelecer novas regras com novos produtos que podem ser comercializados. Então, isso é muito variável de estado para estado, né? Nesse caso, doutor Bruno, quem é que faz essa fiscalização? Aí tem que se adequar à regra estadual e fazer a fiscalização? Como é que é? Sim, por exemplo, a rede que fosse nacional, ela teria que se adaptar à legislação em cada estado, quando ela fosse, digamos, mais fechada, mais pesada do que a norma federal, como nós tivemos aqui uma exposição do caso do Acre e teve também em outros estados essa discussão. Mas digamos que exista uma norma que proíba, a vigilância sanitária poderia, enquadrado nas normas, por ele estar desatendendo a legislação, fazer até, eventualmente, a interrupção daquelas atividades dentro de uma farmácia, cassação da licença, alvará, ou até outras penalizações possíveis. Bom, nós vamos a mais um vídeo enviado por um telespectador. Pode rodar aqui. Meu nome é Alana, sou de Vilhena, Rondônia e trabalho com confeitaria. E gostaria de saber, no caso da internet, como que funciona a venda de medicamentos. Doutor Bruno, como é que funciona na internet? Pois é.
Esse é um assunto polêmico porque a internet é um mundo um pouco aberto, né? Nós podemos ter hoje um provedor no Brasil, numa cidade localizada aqui, dentro do espaço território do Brasil, como podemos ter em qualquer lugar do mundo. Mas a nossa legislação ela tem algumas vedações. Por exemplo, para uma farmácia fazer a venda pela internet, ou pela teleentrega, ou por qualquer outras atividades, ela exige que essa farmácia esteja aberta, em funcionamento, com todos os registros, inclusive com atendimento ao público. Então, ela seria uma atividade extra, seja pelo comércio de internet, seja pelo comércio de teleentrega, por exemplo, de uma atividade extra daquela farmácia, que também atende atendimento local, o que daria uma segurança a qualquer consumidor, à população em geral. Agora, a gente sabe que, na prática, muito medicamento é vendido na internet livremente, né, doutor Basílio? O que fazer nesses casos? A gente vê produtos para emagrecimento, uma série de produtos sendo vendidos pela internet aí, e é um caso de Polícia Federal. Essas pessoas têm que ser investigadas e presas e punidas pela Polícia Federal, né? Porque é crime. Venda de medicamentos tarjados, venda de medicamentos controlados sem receita, é o mesmo artigo de um tráfico de cocaína ou de outra droga qualquer, né? Porque o medicamento pode fazer tanto mal quanto uma droga dessa, né? E aí a pessoa que quer comprar isso, ela tem que ter muita atenção, né? Porque ela pode estar tentando resolver um problema e vai causar outro pior ainda, né? Provavelmente irá causar outro, porque o medicamento pode não ser o indicado para ela, o medicamento pode ser um medicamento falsificado, a gente não sabe o que está vindo nesse produto, que é um contrabando, né? A gente não sabe onde foi feito, como que foi feito, onde foi armazenado, não passou pela Anvisa, não passou por nada. Então, é um risco muito sério, que a pessoa pode estar colocando sua vida em risco. Pois é, doutor Bruno, se o remédio é vendido certinho ali na farmácia, mas apresenta algum problema, seja em um lote ou seja em toda a fabricação, quem é que é responsável por retirar esse medicamento do mercado? É apenas o fabricante ou a farmácia também tem responsabilidade? Toda a cadeia ela é responsável. Muitas vezes, inclusive até dando um exemplo do laboratório, se o laboratório detecta uma atividade, alguma irregularidade e ele age e tenta evitar, ele até tem digamos, uma responsabilidade menor até perante a vigilância sanitária. Mas a vigilância também pode, até preventivamente, por uma denúncia, por uma suspeita, por casos de intoxicação ou de outra atividade que possa ser estranha, determinar aquela suspensão daquela atividade ou retirar aquele produto, não apenas para eliminar do mercado, mas preservando a população, que é o que prevê a Constituição. E até o consumidor deve fazer essa informação de algum efeito adverso que não seja aqueles previstos em bula às respectivas vigilâncias. O importante que o Bruno fala é dos efeitos adversos, às vezes que não contém na bula. A pessoa começa a tomar medicamento e aparece um efeito colateral que às vezes nem tá descrito na bula. É importante procurar a farmácia. As farmácias têm o papel de notificar as vigilâncias sobre isso, né? Para investigar. Muitos lotes de medicamentos são suspensos para averiguar por que esse medicamento está causando esse mal, né? Não é só pensar que aconteceu só com ele, né? Pode acontecer com os outros, é importante sempre informar, né? É muito importante. Nós tivemos um caso de um anticoncepcional injetável que a absorção dele era inadequada. Então, estava acontecendo de mulheres ficarem grávidas, tomando anticoncepcional, mas não relatavam o problema, né? Até chegar ao conhecimento, o lote desse medicamento foi suspenso, né? Para averiguar o que era. E realmente confirmou que tinha um problema de absorção. Então, é importante, qualquer efeito colateral, qualquer problema que houver relacionado ao medicamento, mesmo que não esteja descrito na bula, que você procure a farmácia, procure o farmacêutico, que é o profissional mais acessível à população. Nós somos hoje um exército de mais de 200 mil farmacêuticos e o único que você não precisa marcar horário para falar com ele, por enquanto. Só chegar na farmácia. Só chegar na farmácia. Pois é, aproveitando aqui, doutor Bruno, o doutor Basílio falou do farmacêutico, o que diz a lei? Quais são os profissionais indispensáveis em uma farmácia? A lei exige a presença de um farmacêutico em tempo integral na farmácia. Independente da vacinação, que é um dos temas desse debate, mas para uma farmácia estar aberta, ela precisa ter um profissional farmacêutico em tempo integral. Isso está previsto já na legislação e, de forma expressa, hoje é obrigatória a presença do profissional farmacêutico em tempo integral. Demais profissionais de nível superior não são necessariamente obrigatórios. E os atendentes, o atendimento, isso também não é algo obrigatório. Vai do tamanho da farmácia. Mas, obviamente, que dificilmente um farmacêutico poderia, embora por lei pudesse, fazer o atendimento, exceto em farmácias muito pequenas, né? Então, exige a presença de outros profissionais.
Agora, não é um pela rede, é um por cada estabelecimento físico, né? A farmácia ela é individualizada. Independente de uma rede contar com 1.000 estabelecimentos ou com um estabelecimento, cada estabelecimento é uma farmácia. Ele tem o seu registro próprio junto à Vigilância Sanitária e, portanto, ele precisa ter o responsável técnico daquela unidade. Inclusive, existe, embora discutíveis, mas existe a determinação de que um farmacêutico não pode estar como responsável técnico de mais de um estabelecimento. Então, um estabelecimento, por exemplo, com 1.000 farmácias, né, um estabelecimento, não uma rede, ela precisaria ter 1.000 farmacêuticos responsáveis por cada uma dessas farmácias. Ou mais, né, dependendo do horário de atendimento dessa farmácia. Sim, hoje numa farmácia não se fecha o horário, por menor que seja, com menos que 2 farmacêuticos, né? Então, é muito comum você encontrar 3, 4, até 6 farmacêuticos que trabalham na mesma empresa, na mesma farmácia. E com o aumento do trabalho, por exemplo, hoje o farmacêutico pode ter o consultório farmacêutico. Isso está gerando mais trabalho nas farmácias e, com certeza, um farmacêutico só não vai dar conta de fazer a consulta, atender balcão e fazer a vacinação. Ou seja, no mesmo horário vai ter mais do que um farmacêutico na empresa. Pois é, voltando a falar sobre vacinação, o que você acha dessa ampliação nos serviços oferecidos pelas farmácias? Pode baratear o custo e facilitar o acesso a vacinas? Vamos conferir as opiniões. Só em você ter a facilidade, você ter o atendimento, que provavelmente essas farmácias vão ter o quê? Um farmacêutico responsável, uma pessoa responsável para estar aplicando, para estar olhando se realmente, né, foi o médico que requisitou aquela vacina. Eu acho uma boa para a população. Acho interessante que é para facilitar, no caso, a gestão da saúde pública, dá um caos. E a farmácia, no caso, de acordo com seus profissionais, é de suma importância nesse exato momento. Que vai facilitar o acesso, eu acredito sim, baratear, não sei não. E não sei se eles estão tão habilitados assim para aplicarem vacina, né? Acho que seria melhor distribuir para postos de saúde. Vai facilitar bastante, porque as pessoas dependem muito de posto de saúde, né, para isso. E na visão de vocês, vai facilitar ou não, doutor Basílio? Isso vai facilitar. Nós temos hoje mais de 80 mil empresas, estabelecimentos farmacêuticos, farmácia e drogaria no Brasil. Então, quer dizer, a gente vai perder um espaço desse, que pode ser uma porta de entrada do paciente no SUS, que hoje as farmácias todas são estabelecimentos de saúde, tem um profissional de saúde lá habilitado, que é o farmacêutico, e o preço, com a concorrência, ele vai abaixar com certeza. Hoje, numa clínica, além do valor da vacina em si, é cobrado uma série de taxas de aplicação, uma série de taxas que são inclusas ali, que na farmácia a competição vai ser bem mais acirrada e eu tenho certeza que o preço vai abaixar sim. E na visão do senhor, doutor Bruno? Essa competição ela é saudável para o mercado, mas isso não vai mudar o que o sistema público de saúde oferece. Ou seja, a população terá direito, manterá o direito a recebimento de todas as vacinas na rede pública. E, portanto, será um complemento, uma possibilidade a mais, e principalmente para aquelas vacinas que não fazem parte do calendário e que antes teriam que ser buscadas em determinados estabelecimentos e agora terão muitos outros estabelecimentos, que são todas essas 80 mil farmácias. Claro que não todas vão ter, mas se 10% delas tiverem... Já amplia bastante a rede, né? Será ampliado. Nós temos um exemplo que é a farmácia popular, né? Assim, a farmácia popular, os municípios... Né, fazer a dispensação, a distribuição dos medicamentos, as farmácias populares, que são farmácias privadas, que distribuem os medicamentos que o governo reembolsa depois. Ou seja, isso ampliou demais o acesso da população ao medicamento, principalmente nos pequenos municípios, onde as prefeituras muitas vezes não adquirem aqueles medicamentos. A gente acredita que com a vacinação vai ser algo muito parecido. Vai se ampliar bastante, né, assim, o leque de locais que a pessoa, às vezes, só tem um posto de saúde muito longe, mas farmácia sempre tem uma próxima de casa. Então, eu acredito que isso vai facilitar muito para a população. Agora, só para a gente deixar bem claro aqui, doutor Bruno, no caso da vacinação, se a pessoa optar por ir numa farmácia, ela vai ter que pagar ou não? Óbvio que podemos ter, né, como referido pelo colega com a farmácia popular, algum procedimento do governo estabelecer algum tipo de parceria. Isso não está nas normas aprovadas, não existe nenhuma discussão que eu saiba, né, sobre essa possibilidade. Mas, dentro do estabelecimento público, ele vai ter o atendimento normal. Não há nenhuma alteração no que se está estabelecido para a rede pública, apenas uma possibilidade a mais para quem quiser buscar esse tipo de atendimento naquelas farmácias que se adequarem às normas, e são bastante normas que precisam ser observadas, poderiam ter esse atendimento. Bom, que venha para melhorar ainda mais para a população, né? O nosso programa de hoje está chegando ao final. Eu agradeço muito a presença do Dr. Bruno, do Dr. Basílio aqui, todos os esclarecimentos.
E eu agradeço também a sua companhia. Continue conosco na TV Justiça. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br e os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!